Bom, Lu, eu estou explicando o porquê que esse tema, para mim, foi um tema que sempre me chamou a atenção, né? A gente nunca teve a oportunidade de conversar tanto sobre isso. E quando você era muito pequena, você tinha um verdadeiro pavor de levar novidades para a escola. E isso me chamava muita atenção. Porque toda criança gosta de mostrar as coisas legais para os amigos. E você levava o teu. É sobre bullying, tá? Você levava o teu pior boneco para a escola. Você levava o teu boneco que estava na pior condição. Se o boneco não tivesse braço, você levava o boneco sem braço. Se o boneco tivesse com a cara riscada, você levava o boneco com a cara riscada. E isso me deixava um pouco assustada, né? Porque era um comportamento que não era normal. Aí, um dia, porque você nunca falou nada do que acontecia na escola, né? Um dia você pegou e falou que você não queria ir com um arco bonito porque iam quebrar teu arco. E eu fiquei muito assustada, porque eu achei que fosse um comportamento que acontecia, uma agressão com relação a você. E aí eu fui estudar sobre o bullying. Então, vou primeiro te fazer uma pergunta. Para você, o que é bullying? Bullying é a pessoa, acho que pra mim, eu vejo bullying como uma pessoa que não respeita a diferença dos outros e, por exemplo, ela tem diferenças, porque ninguém é igual a ninguém, e tem gente que é muito insegura consigo mesmo, com as suas diferenças, e tem gente que para se sentir melhor usa isso contra os outros, para poder se sentir melhor. E eu acho que isso que é bullying, usar as diferenças contra a pessoa. Bom, no nosso tempo, né, tem muita gente aí da live que é do meu tempo. No nosso tempo, a gente falava que bullying seria caracterizado, nem usava essa expressão, né? Vamos dizer assim. Então você pegava que uma pessoa era baixinha, a própria Mônica e o Cebolinha, né? Que todo mundo já leu as historinhas, são situações de bullying que realmente acontecem. Então, Cebolinha, chamar a Mônica de baixinha, gordinha, dentuça, isso já seria uma forma de bullying. Então, em termos de estudos, o bullying ele é um desejo que o agressor tem de maltratar e colocar alguém sob tensão, exclusão e discriminação. Isso aqui é o bullying. Só que o que assusta a gente no bullying não é só isso. O que, ao pesquisar, me apavorou é que você percebe que você tem três envolvidos aí que sofrem no bullying. Você tem o agressor, você tem a vítima, mas os espectadores. As crianças que presenciam o bullying na escola, elas também carregam danos psicológicos com relação a isso. E era o que acontecia com você, porque você tinha aquela sensação de próxima vítima. E dependendo do comportamento, ou a pessoa fica numa posição de agredida, ou a pessoa ela vai, num dado momento, estar como agressora, né? Então, é complicado quando você traz isso do bullying. No nosso tempo, como eu falei, eram os apelidos, eram as brincadeiras, eram as implicâncias. Queria que você colocasse um pouco a sua opinião com relação a isso. Tá? Então, eu sou muito alta. Você mesmo já está 10 centímetros maior do que eu. E sempre implicaram comigo com relação à minha altura. E sempre brincaram, anã de jardim, né? Pintora de rodapé. E claro que tem um dado momento que isso incomoda, É entendeu? aquela coisa, né? A brincadeira acaba quando incomoda o outro. Já não são duas pessoas que querem brincar, é só uma que tá se divertindo. Então, por exemplo, no momento em que alguém te chamava de baixinho e você ficava desconfortável, não era mais uma brincadeira.
Eu acho que é aí que começa o bullying e as coisas, e a pessoa começa a ficar desconfortável. Queria saber o seguinte: a maior incidência de bullying que existe é o bullying que acontece na escola, principalmente na sua idade. Isso é pesquisa mesmo, né? São estudos científicos. E a conclusão que se chega é que o bullying ele vai acontecer muito porque muitas vezes isso acontece, como você falou, aquilo que às vezes a própria pessoa se incomoda, né? E o reflexo dela é o que ela vai jogar no outro. E é muito comum na sua idade. Você já presenciou alguma situação dessas? Já algumas vezes, teve uma vez em específico que esse nível do bullying chegou num nível muito extremo, onde a pessoa realmente começou a se machucar por conta disso, começou a entender que aquilo realmente era dela, porque eu acho que tem pessoas que lidam diferente com as coisas. E essa pessoa não lidava como brincadeira, ela começou a ver como o que os outros falavam, começou a ver isso para si mesma. Ela começou a achar que o que falavam dela era realmente verdade e o que falavam coisas horríveis, falavam que ela não deveria estar ali, que ela não merecia a companhia de ninguém que estava por perto dela e ela começou a ver aquilo como verdade. E, e machucava, porque ela nunca foi uma pessoa que mereceu receber aquilo. Sempre foi uma pessoa que deu muito amor ao próximo, nunca jogou ódio nos outros, e mesmo se jogasse, não merecia receber, porque. E ela começou a ver isso, começou a se machucar, achando que merecia sofrer. E a pessoa não parava de continuar falando isso dela, e a pessoa era muito. Hoje em dia é engraçado, você olha, eu fico chocada. A pessoa esperava ninguém estar por perto para ela realmente fazer aquilo contra ela. Então ela esperava no momento em que a pessoa estava em defesa para poder machucar ela. E era uma coisa horrível, porque começou a chegar num nível muito alto, onde a pessoa realmente aquilo via como verdade e machucava, e ela se machucava muito. Mas ela teve ajuda, graças a Deus, porque às vezes muitas pessoas sofrem bullying e acaba isso dando a depressão, várias coisas muito sérias, e a pessoa não tem com quem desabafar, com quem se abrir, com quem confiar, e acaba gerando circunstâncias piores, né? Mas graças a Deus essa pessoa teve ajuda. Mas eu acho que as pessoas têm que parar muito para refletir até onde essas brincadeiras vão, porque no momento em que alguém tira a vida por uma brincadeira que você faz, é algo muito sério, muito fora do normal. Isso hoje em dia é visto como normal, as crianças são depressivas, mas não deveria ser assim, porque realmente é algo muito difícil. Eu já perguntei para ela qual era o sentimento e ela sempre me falava que ela via que precisava sofrer, que não deveria estar ali, que não tinha, que não merecia a companhia que ganhava, e isso me machucava, porque ela sempre me ajudou de maneiras indiretas, ela nem percebia, mas sempre me ajudou e sempre esteve comigo. Então eu não achava justo o que ela recebia. Quando a brincadeira não tem mais graça, né? Então a gente começa a enxergar isso. E por que, que o tema do bullying ele é tão importante? Eu tô vendo tanta gente querida entrando aí na live, mas por que, que esse tema é tão importante? Porque, como eu falei, no meu tempo, no tempo da tia Michelle, que está aí falando com você, que é importante o seu relato sobre isso, que muitas vezes as pessoas não sabem que os filhos estão passando por esse tipo de situação, né? É muito Às difícil vezes você ter essa relação que nós duas temos, né? Que você pode me ligar, que você sabe que pode me contar. E é ou às vezes importante também você a pessoa prestar acha atenção. que ou a pessoa acha que vai virar um peso se começar a falar dos seus problemas, acha que vai ser só um problema para os outros. E às vezes muita gente que está sorrindo por aí, às vezes as pessoas que mais sorriem e dão os melhores conselhos são os que passam por mais problemas. E eu acho Pura que é muito verdade. verdade, porque às vezes as pessoas que dão mais conselhos sempre estão ali para os outros, não querem ver ninguém triste,
é porque ela sabe como é ruim uma tristeza, como é ruim passar por isso e não acha que ninguém mereça passar por isso. Então é algo que eu sempre penso. Às vezes a pessoa mais sorridente é que chora mais lágrimas, né? Isso daí que você botou é bem importante. Dentro de casa você tem que tomar conta, né, de como a postura dos teus filhos, como seus filhos vão se comportar, como os adolescentes, porque eu digo assim, no meu tempo, eu fico brincando, no meu tempo, no meu tempo. Eu dou graças a Deus que no meu tempo eu fiz todas as minhas besteiras quando eu não tinha internet, né? Então, hoje, qualquer pequeno deslize entra já na hora como sendo você Sim. pode parar na internet. Outro É um dia eu falei deslize, isso vai com uma você. foto, né? Eu falei com você, o que uma vez postado na internet vai estar sempre rodando por ali. Então, por exemplo, eu sempre comento de quem é famoso muito cedo. Muita gente passa por esses problemas, quem é famoso muito cedo, porque a pessoa não tem muita estrutura para lidar com isso. Não espera que seria tudo aquilo, porque às vezes as blogueiras estão lá sorrindo na frente da câmera, mas quando desligam, uma coisa que ela comenta alheia, ela sofre hate pelo resto da vida por uma coisa que ela errou e melhorou. Porque eu acho que a gente tem que ver isso. Todo mundo erra. E se a pessoa quer melhorar e quer fazer isso acontecer, ficar remoendo que a pessoa errou aquilo não vai ajudar ela em nada. Só vai fazer ela se sentir pior. Então eu acho que a internet tem lados bons e ruins. A internet hoje com essa política de cancelamento, né, que está na moda aí, você faz qualquer coisa que não entra nos padrões da internet, você tem a política do cancelamento, isso nada mais, nada menos para a galera que está assistindo a live aí, uma forma de cyberbullying, né, que é o bullying que vai acontecer na internet. Então, Mia, essa cultura do cancelamento é uma cultura muito séria, é uma coisa muito séria. É um saco, porque eu acho uma bobagem, engraçado. às vezes. Sim, eu acho muito engraçado. Eu acho que muita gente na minha idade, muitas meninas também, meninos, têm TikTok. E lá são muitos adolescentes, são muito famosos. Eu já comentei com a minha mãe que tem uma famosa lá que é, tipo, muito famosa. Quase 100 milhões de seguidores. É muita coisa. A pessoa é muito famosa. E se ela cometer um deslize, ela simplesmente vai ser julgada pelo resto da vida dela. Só que tem que pensar que ela tem 15 anos, ela erra igual você e vai corrigir os erros dela. Só que como é uma figura pública, as pessoas falam, ela é uma figura pública, ela tem que passar por isso. Não, porque ela também é humana. Uma figura pública não é um robô, então ela sofre problemas igual todo mundo. E hoje é muito complicado porque no nosso tempo, né, de muita gente que está aí assistindo a live, quando a gente vê essas questões que envolvem o bullying, muitas vezes isso ficava, na pior das hipóteses, dentro da sala de aula, né? Hoje, isso alcança o mundo. Então, dando a tua imagem num cyberbullying, por exemplo, te traz um problema não só na escola que você estuda, mas isso traz um problema em muitas escolas. Por quê? Porque as pessoas se conhecem, as pessoas se comunicam. Antes de você chegar em casa, aquilo já entrou no WhatsApp do outro. Às vezes, a pessoa, antes de chegar em casa, a mãe já tomou ciência. Eu lembro que aquele dia que a gente fez aquela besteira na viagem, eu liguei desesperada pra você porque eu falei. Hoje em dia, com a internet, minha mãe pode saber num piscar de dedos. Eu não quero que ela saiba o que aconteceu pela visão dos outros, por outras pessoas. Eu quero que ela saiba por mim e me entenda. E olha, porque minha mãe, não sei se vocês sabem, mas a minha mãe era muito arteira. Muito. Fazia besteira, muita besteira. E eu não faço tanta besteira assim. Então, quando eu faço besteira, eu fico muito nervosa, que eu fico, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? E eu sempre penso que é assim, né? A internet, às vezes, do outro lado do mundo, a pessoa sabe mais rápido que quem tá do seu lado. Então é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido. Então tem que tomar muito cuidado também com o que você fala na internet. Você não pode falar todos os seus sentimentos, porque as pessoas vão usar isso contra você. Então acho que também é aquela coisa, não é você mostrar que tudo é um mar de rosas, mas também não é mostrar que tudo é coisa ruim. Você tem que mostrar a vida, a realidade, que você vai passar por desafios, mas que você pode superá-los e viver momentos felizes. Então acho que é muito isso. Lu, você chegou a um ponto muito legal. Tia Michele, cala a boca. Não, mas a minha diva,
Lu, Não, eu, você e Todd, cala a boca. Michele, você vai ser jubilada da live. não. A minha Dinda, a tia Michelle, tá A falando dos minha seus adolescência podres. não pode ficar dando pareceres nessa live. Fica quieta, Michele. A tia Michelle fala dos outros, mas apronta até hoje, né? Ó. Uma coisa importante aí que você tocou no assunto, que eu acho que é legal a gente pontuar. Aí, ó, outra aí também. Essa A daí tá Santa quietinha. apareceu. A Santa, aqui é O trio, Santa. quietinha aí, tá quietinha aí. Isso aí. Aqui Isso é aí. Santa. A gente é É, passado. o grande ponto que a gente vai ter hoje, não, imagina. O grande ponto Santa. que você falou, e que a Michelle estava falando aí do suicídio, o grande perigo que a gente tem hoje é que, e até mesmo é um cuidado que eu tenho com os meus seguidores quando estão assistindo, as pessoas hoje me olham, você tem 65 mil seguidores. Caramba, mas você é uma influencer. Mas você. E eu tenho um cuidado de mostrar que o caminho não é tão fácil assim, né? As coisas não são tão simples. Então, você é uma que pode dizer aí, de dentro de casa, a hora que eu saio, às vezes, a hora que eu volto, o tempo que eu tenho que abrir mão de estar com vocês, muitas vezes. E as pessoas precisam entender que existe um processo. Então, não é simplesmente chegar lá, subir no palco, dar uma aula, acertar as É, questões. tem uma frase que a minha professora de história já me disse uma vez, que ela falou assim, a Roma não foi construída em um dia. Nada você vai conquistar em um dia. Você, eu quero fazer isso hoje. É aquela coisa. Você quer fazer alguma meta, quer realizar algum sonho. Não é da noite pro dia que você vai, a coisa tá só na cabeça, não sai do papel e do nada você vai, sei lá, 10 horas de treino. Não vai funcionar assim, porque, no primeiro dia você pode fazer 10 horas de treino. Mas aí no segundo dia você já tá cansado, no terceiro você já desistiu. Então eu acho que tem que ser isso. As pessoas têm que ir devagar com as coisas, começar devagar e entender que vai vir desafios, vão vir muita coisa ruim para cima. E então eu acho que isso que é uma coisa que tem que perceber muito, né? Que não é que às vezes elas mostram, e cresceu da noite pro dia. Não é verdade. Muitas famosas que ficaram famosas às vezes por um vídeo já tinham muito tempo na internet antes. Já se dedicavam trabalhando. Só que aí as pessoas acham que as coisas. Muita gente, por causa da internet, acha que acontece da noite pro dia e não é assim que funciona. E aí, quantas vezes você já não me viu, né? Acordando 4 da manhã para Quatro da estudar? manhã. Muitas vezes. Então, assim, isso, muitas vezes, quando eu pego e coloco a foto das 4 da manhã, eu aqui sentada, estudando, não é para aparecer, né? Mas é para as pessoas entenderem que naquele momento eu não estou no fundo, de brincadeira, porque eu vou dar uma aula difícil, é um desafio para mim. Então, eu não vou chegando para alcançar os meus sonhos por simples sorte ou porque simplesmente eu fui pensada para isso, eu fui escolhida. Então aqui eu estou vendo alguns amigos que estão aqui na live, ó, o Rodrigo, o professor Rodrigo Mesquita, o Rodrigo trabalhou comigo e o Rodrigo é um grande amigo que me indica para vários lugares para dar aula e tudo. O Rodrigo sabe da dedicação, eu conheço, eu sei o quanto é difícil para ele também. Eu estava Pessoas que estão comentando. aqui, a Lenara querida, a Lenara é a mãe daquela fofura da Pietra lá de Porto Alegre, pequenininha, que às vezes eu mostro foto para você. E a Lenara, a Pietra bebezinha, o exame de ordem estava acontecendo e era a Pietra lá na salinha e a Lenara saindo para dar de mamar para a filha dela. Então, assim, é um caminho que ele não é tão simples quanto as Eu pessoas acham. sempre. Eu hoje falei isso com a minha amiga mais cedo. Eu comentei com ela, tem gente que realmente nasce pro dom para algumas coisas, mas mesmo que a pessoa nascer com o maior dom do mundo, se ela ficar sentada esperando as coisas acontecerem no colo dela, não vai acontecer. Mesmo se ela tiver todo o dom do mundo, então não adianta nada a pessoa ser a mais talentosa porque nasceu com isso e não se dedicar. E a outra que não nasceu com isso no sangue, não tem esse dom natural, que se dedica, pode ir muito mais longe do que ela. Então, eu acho que é isso. Não é sentar e achar que as coisas vão chegar fáceis, mas também não é toda vez que chegar uma pedra no seu caminho já criar um muro impedindo a sua passagem. Então, Ó, a Saloma que está aí na live, ela não é do direito, mas ela está aqui prestigiando, porque a Saloma te viu na minha barriga, sabe? E a Saloma, ela começou a correr, na época que eu comecei a correr já,
5 anos atrás. Há 5 não, 7 anos, né, Sal? E aí, o sonho da Saloma era um pódio. E quanto eu acompanhei a Saloma treinando, quantas vezes, né, Sal, a gente não saía de casa 4h30, 5 horas da manhã, e você saía correndo para pegar, para ficar lá na cara, para você conseguir correr para pegar o pódio. Quantas vezes você não se esforçou, quantas tentativas de pódio, a vez que tomaram um tempo do cara errado, que era coelho, que era não sei o quê. Então, as pessoas, quando olham ela postando a foto da vitória, é, acham que aquilo Que ali foi é da uma noite coisa pro muito dia. fácil, e não é da noite para o dia. Né? Então, quando nós temos a história que a gente, voltando para falar do bullying, isso, Vera, na maioria das vezes, por isso que eu trouxe ela tem só 13 anos. E o que é legal é a gente colocar. Só que a Luísa ela tem 13 anos, mas ela é mais velha que eu, sabe? Então, Não, mas também então ela não colabora em algumas coisas. Algumas coisas eu realmente acho que eu sou mais fica nova que quieta, ela. fica quieta, fica quieta. E ela faz essas colocações que elas são muito importantes porque ela é muito observadora. E sempre foi. E muito ponderada nas colocações dela. E uma coisa que é importante a gente ver é que essa ótica dela de que o cancelamento acontece porque a outra veio e colocou em cima da colega algo que ela vê nela mesma, isso é muito importante, sabe por quê? Porque a Luísa mesmo colocou, falta escuta ativa. Falta hoje alguém que se proponha a exercer a escuta ativa, sabe? Então, talvez, por conta, logicamente, e agora por causa da pandemia principalmente, onde todo mundo, num dado momento, passou a ter muito tempo e agora estamos com menos tempo, porque as pessoas estão com dificuldade, e isso eu me incluo em dividir o trabalho externo do seu trabalho de casa, e quando a gente olha 1 hora da manhã, a gente está dentro do computador trabalhando. Só que aí a gente vai dormir 4h30 da manhã, a gente está acordando para o computador de novo. Como tudo hoje virou urgente, as pessoas não têm se desligado e se desconectado para, de repente, levantar a cabeça e ouvir quem está dentro da sua sala, quem está dentro da tua própria casa. Talvez É, aquele jovem esteja precisando de ajuda. sim, às vezes é aquela coisa, né? Muitas uma vez já perguntaram, eu já ouvi isso na rua e eu achei curioso, eu realmente achei interessante, porque eu sou fofoqueira igual a minha mãe, então eu escuto conversa dos outros, mas às vezes me atribui coisas. Então, nesse dia, eu lembro que me perguntaram assim: você tem muitos amigos? Ela falou assim: eu tenho muitos colegas. Mas amigo de verdade, ele vai estar ali para te ouvir e sabe que também vai ser escutado. E nem todo mundo que vai estar por perto vai estar lá nos seus momentos de chuva, na sua tempestade, vão querer estar só quando tiver com o guarda-chuva, né? Quando a tempestade tiver passado. Então, eu acho que isso é muito curioso, de parar realmente para pensar que quem realmente quer te escutar e quem quer ser escutado por você. Eu acho que é uma coisa que precisa muito ser pensada. As pessoas também têm muito medo do julgamento dos outros, né? Então, assim, muitas vezes a tua dor, alguma coisa que venha te incomodar, você tem medo às vezes de expor por acharem que é mimimi, né? E eu gosto muito de usar essa frase: o mimimi é a dor do outro que não dói na gente. É a dor do outro que não dói na gente, porque quando é a nossa vez, a gente fala: nossa, mas isso realmente machuca, isso realmente é ruim. Aí o outro fala: ah, eu te entendo. Aí quando chega na vez do outro, às vezes a pessoa fala: ah, ai, eu tô tão triste, tem acontecido tanta coisa. Ai, que frescura, isso não é nada. Você fica assim, porque realmente não é em você, então não é nada pra você, mas pra mim pode ser muita coisa. Então acho Então, que assim, a gente tem muito que ressignificar essa questão que envolve o mimimi. Então, eu trabalho muito, para quem acompanha meu trabalho, eu pesquiso muito com relação às vulnerabilidades. Então, a minha pesquisa sobre bullying é uma pesquisa que sempre me atraiu, porque eu sempre quis entender o ponto de vista e o que leva o agressor a tomar certas atitudes.
Porque, para mim, por mais que você possa falar assim, não, o bullying ele pode levar ao suicídio, o bullying pode levar muitas vezes à automutilação, mas quando a gente fala de bullying, a gente não parou para ouvir quem é o agressor. A gente está preocupado, sabe, em que? Em punir. E, de repente, a punição não vai ser importante, sabe por quê? Porque o problema daquele agressor pode estar um espelho do comportamento do que ele tem dentro de casa. Então, ele pode estar espelhando o que ele vê. Então, às vezes, você pode dizer o seguinte: ah, mas aquela criança é tão agressiva, tão pequena, como será que é o comportamento dos pais com aquela criança? Ela vê aquilo acontecendo em casa. Eu acho que é muito isso. Se ela, por exemplo, tá batendo em todas as pessoas da escola, tá batendo nas meninas, é porque ela vê no outro, ela vê o que aconteceu, por exemplo, com os pais e com. Eu sempre vi meus pais como um exemplo para mim. E eles sempre tomaram muito cuidado com o que fazem, principalmente na influência que vão ter pra gente. Minha mãe tem um cuidado em dobro, porque também tem influência do que vão dar para quem segue a ela, quem se inspira nela. Então, eu acho que tem muito disso, de você se preocupar no que. Ou às vezes também a pessoa tem medo do que vai fazer porque tem medo de ser julgada, como você disse, de ai, tá errado, não é isso, você é muito ruim do que faz. E aquilo realmente incomoda a pessoa. Às vezes a pessoa vê no Instagram outro com 75 milhões de seguidores e acha que da noite pro dia vai conseguir isso e quando não consegue fica mal. Então tem que ser muito isso, tem que escutar os dois lados, sempre. Meu pai sempre me disse isso, que quando, por exemplo, tem uma briga, tem que escutar sempre os dois lados. Por exemplo, sempre que eu brigo com a minha irmã, eu odeio isso, mas eu sei que é necessário. Sempre que eu brigo com a minha irmã, ele bota a gente e fala assim, eu quero o lado de cada uma. O que aconteceu na visão de cada um? A gente conta. Sempre é uma coisa diferente da outra. Ela fala Marte, eu falo Júpiter. Mas no final ele consegue ter uma opinião ponderada com como ele não estava lá, ele não pode julgar a gente, mas ele vai ouvir o lado das duas e vai ver o que ele pode fazer a respeito disso. Então acho que é muito isso, ouvir os dois lados da história. Toda história tem três lados, né? Vamos dizer assim. Aquele lado do agressor, o agredido, mas você tem a verdade. Como já dizia Samuel Rosa, tá vendo, Saloma? Quando eu digo que ela é mais velha que eu, então, e o Fábio faz a cariação. Sim, lógico que faz a cariação. Isso aí é o Falta seguinte, só a gente aquela sofre uns blusa que fica ataques. grudado. Só falta. Ou botar um cadeado. Tá aí, uma boa ideia. Botar o Não. cadeado na cintura uma da Se outra. você Isso é uma quer boa ter também. duas filhas até o final do ano, eu não recomendo o cadeado. Não recomendo. Bom, Não é recomendado. e aí, quando eu fiz a pesquisa, né, o que eu percebi é que as crianças que recebiam punições do tipo suspensão, tá boa, o agressor, tudo que ele quer é ficar em casa. Eu nunca entendi esse treco de suspensão. Ai, vai ficar 5 dias em casa. Eu, hein? Tudo que eu quero é umas fériasinhas de 5 dias. Pois Aí é, deveria ser assim, vai ficar mais tempo na escola. Aí a pessoa vai começar a falar. Ou vai tentar ajudar o próximo. Eu acho que isso deveria ser algum tipo pra. Porque não, eu acho que quando você pune, não deveria ser uma punição. Acho que deveria ser alguma coisa que leve um aprendizado à pessoa. Porque, por exemplo, ela não fez aquilo por nada. Tem alguma coisa por trás disso. Nem que seja a coisa mais simples do mundo, porque às vezes que é a atenção dos pais. Às vezes ficar em casa só vai fazer ela tomar mais bronca do que realmente ganhar atenção, às vezes ganhar amor que ela tanto quer. Então eu acho que tem que realmente pensar nisso. Eu nunca entendi esse treco de punição, de suspensão, de ficar em casa. Onde já se viu? isso que a gente está falando e que você intuitivamente está falando, porque para o pessoal que está assistindo a live, não, a gente não conversou antes, né? A gente não trocou ideias antes. Isso aqui a gente está fazendo um bate-papo, ela está lá no quarto dela, eu estou aqui, e a gente está conversando realmente no momento. E ela está falando que vem do momento, né? Pois é, Gabi, vai vendo, né? E o que ela está falando são os chamados métodos alternativos de solução de conflitos. Então, para quem é da área jurídica e está assistindo a live,
Quando a gente fala de métodos alternativos de solução de conflitos, eles têm por objetivo melhorar as relações interpessoais, então eles têm por objetivo melhorar as relações entre as pessoas e métodos não adversariais. Então, a gente tem a conciliação, a arbitragem, a mediação. E quando eu fiz a pesquisa, quando eu desenvolvi o trabalho, dentro dessa pesquisa que eu fiz, a solução da legislação brasileira seria, e aí vamos aos absurdos, né? Criar um crime de bullying. Já está tudo errado. Porque a gente começou a live falando assim, olha, eu quis convidá-la, porque ela é adolescente, e em termos de pesquisa, o que a gente mais encontra é a ocorrência de bullying na idade dela. Então, é a idade dela, entre 13 e 17 anos, é onde você tem a maior incidência de casos de bullying. E a galera do direito que está aqui na live, se você tem um menor de 18 anos, o menor de 18 anos comete crime? Não. Então, para que você vai criar um crime para essa porcaria? Já começa por aí. É para dar satisfação desnecessária para a sociedade, né? E aí a gente entra no ponto que você já trouxe para a gente, assim, Lu. Você disse o seguinte: eu acho que o castigo não funciona. E, de novo, tá? Por isso que eu estou esclarecendo aqui, a gente não conversou. A gente sugere, então, o quê? O que você sugeriria? Porque dentro da pesquisa eu cheguei a algumas soluções interessantes e importantes, mas eu queria ouvir você, né? Porque essa pesquisa que eu comecei ela no ano de 2011, eu estava grávida nem grávida da Clara eu estava. E é óbvio que já tem algumas alterações. Quer falar, por isso que é advogada, então, porque o que vocês... Porque matemática você não poderia ser. Trabalhar com matemática, 2011 para 2012, 9 meses, teve uma queda na tua conta. Pois é. Exatamente. Por isso que eu tô na área jurídica. Exatamente, para não fazer conta. Então, o que eu penso assim? Quando a gente chegou a essa solução, quando eu cheguei à solução na pesquisa, que o melhor seria o exercício da escutativa, a possibilidade de você implementar esses métodos alternativos, o que você pensaria como uma solução? Então, a gente sabe que isso é um problema recorrente em escolas, não só na sua, mas a gente sabe que nas escolas isso acontece. E agora, de um tempo para cá no Brasil, isso vem ganhando muita força, creio eu, inclusive por conta, obviamente, da internet. O que você hoje enxergaria como sendo uma solução legal para que na sua escola você pudesse levar isso, por exemplo, para a coordenação? Eu me considero privilegiada nesse ponto porque eu tenho meus pais presentes em casa que me escutam, eu tenho uma escola que preserva muito isso de escutar e ser escutado, então isso eu acho que é uma coisa que nem todas as pessoas têm isso. Então, às vezes em casa os pais não escutam, mas eu acho que seria interessante as escolas começarem a pensar em antes de nem sempre punição, às vezes nem que seja uma carta anônima. Isso teve um dia na minha escola e eu achei muito interessante. Mandava uma carta anônima para coordenação, sem nome, sem nada, só se abrindo, falando o que sentia. E muita gente falava que aquilo ajudava porque não tinha com quem conversar. E só de sentir que estava sendo ouvido, mesmo a pessoa não sabendo quem era, só de sentir que estava sendo escutado, já fazia a pessoa se sentir melhor. Então eu acho que tem que ter primeiro a conversa de entender por que você fez isso, por que você quis fazer isso, quais as intenções, o que a pessoa realmente estava sentindo para fazer aquilo, porque eu acredito que ninguém faz nada sem pensar, quando fala assim, eu falei sem pensar, não é 100% verdade, né? A pessoa realmente pensou, só que não parou para pensar nas consequências. Então, eu acho que é muito isso. As escolas, eu acho que deveriam parar mais para escutar, os pais parar para escutar, porque os pais sempre falam, você não deveria fazer isso. Mas eles já foram adolescentes, já fizeram muita besteira. No dia que eu fiz essa besteira com as minhas amigas, não me orgulho,
A minha Tudo mãe. bem, eu quase morri, mas tudo bem. Não, calma, quase morreu também seria se eu tivesse ficado com a minha avó. Não, não foi quase Bom, na mão. pra quem tá na live, o lance foi o seguinte: essa criatura, 3 horas da manhã, Liguei ligou pro pai chorando. dela que tava viajando, ligou pra mim, ligou algumas vezes pra gente. Quando eu acordei, que eu olhei, eram sei lá quantas mensagens de ligação Ué, achei que perdida. tinha sido sequestrado. Sempre tá com o celular na mão, não importa a hora, achei que tinha sido Não tá sequestrado. dormindo. E aí, quando eu olhei, aí eu liguei pra ela. Não, mãe, não é nada não, mas pronto. Eu fiquei nervosa, eu não consigo ficar 100% calma nisso. Na hora de contar, porque na hora de fazer a besteira, a gente não pensou 100% das consequências. E se uma delas estiver assistindo, sabe como falar. E aí, a minha mãe virou e falou assim: eu já fiz coisas parecidas com essas. Mas eu, depois que isso tudo aconteceu, eu sempre penso, porque voltou a acontecer parecido. É minha amiga que tá falando aí, sabe, que voltou a aparecer Você nessa também, Giovana. Se viagem. eu tivesse um ataque cardíaco, eu mandava conta aí pra tua mãe, tá? E aí a minha. E aí a Gi, sabe? É, foi. Eu sempre falo pra Gi que eu vejo muito como uma experiência, que tudo acontece na nossa vida é para acontecer e a gente tem que tirar algum aprendizado disso. Que eu acho que, né, não é aquela frase, por que isso está acontecendo comigo? Tem que ser o que isso quer me mostrar. Porque, Isso aí. por exemplo, eu lembro que aí voltou a acontecer na viagem, só que como a gente já tinha passado por aquilo, como a gente já tinha passado por aquilo uma vez, eu falei, calma, vamos ficar calma. Lembra da última vez que quando a gente saiu deu errado, poderia ter acontecido algo pior, não aconteceu. Então vamos ficar calma, a gente dá um jeito, nem que chame professor, que seja. Mas é só ficar calma. Então eu acho que depois, por exemplo, meu pai sempre fala que meu pai não é a pessoa mais delicada do mundo, então ele fala que comete o erro 2 vezes é burro. E eu até concordo com ele, mas eu acho que deveria ser outra forma de posicionar, né? E eu realmente acho que se a pessoa faz a mesma coisa 2 vezes, já tendo visto o que aconteceu, tem alguma coisa de errado ali. Ou ela quer que aconteça de novo, não sei porquê, ou ela às vezes quer tirar algo dali, que alguém esteja lá para conversar, vire e fale: por que você fez isso de novo? Tá tudo bem? Eu acho que às vezes nem sempre, nem todo mundo quer ser o tempo todo. Às vezes você não quer o tempo todo falar, mas às vezes você só quer que a pessoa sente do seu lado e fala assim: você tá bem? E você fala assim: tô bem. A pessoa fala: eu sei que você não tá, mas eu vou estar aqui. Se você quiser, você fala. Se você quiser, você não fala. Mas saiba que eu vou estar aqui, nem que seja para te apoiar nas suas decisões. Eu sempre falo isso, eu sempre sou as minhas amigas que eu falo assim: se você, por exemplo, ficar muito bêbada e fizer alguma besteira, primeira coisa, bebida não obriga a fazer nada a ninguém. Eu sempre falo isso pra todo mundo de, ai, eu bati na minha esposa porque eu tava bêbado. Ah, minha pulsa, né, que você tava bêbado. Não é assim que as coisas funcionam. Você bateu porque o seu consciente não deixa você fazer isso. A bebida só tira o seu consciente. E eu sempre falo para minhas amigas assim: o dia que você fizer alguma besteira, eu vou te defender com garras e dentes, mas a gente vai sentar na mesa e eu vou falar: você fez isso errado, você vai melhorar, você precisa enxergar o seu erro. Porque a amiga não é aquela que passa a mão na cabeça, é aquela que fala que errou e te ajuda a melhorar. Então, eu acho que Isso tem que aí. ser isso. Então, vamos voltar para a nossa solução, né? Então, você não continua a história da carta. Então, vocês escreveram uma carta anônima na escola, né? E vocês mandaram isso para a escola, foi isso mesmo? E eu lembro que a escola depois, algumas professoras, você queria se você botasse a sua turma, por exemplo. Eu lembro que eu fiz a carta, mas a minha carta foi em agradecimento às coisas que estavam acontecendo comigo, que eu acho que às vezes a gente precisa sentar e agradecer. Nem que você tenha, eu tenho isso em casa, eu acho muito importante. Um pote, por exemplo, só para você O botar as coisas patinho da gratidão. positivas. Quem já assistiu minhas lives, eu ensinei a fazer o patinho da Eu sempre gratidão, viu? falo, você pega Vocês, qualquer para vocês verem que pote, isso não é caô, que eu ensino também aqui dentro de casa. um pote, qualquer coisa, você bota. E você, toda vez que acontecer alguma coisa boa, que você é grato, você escreve. Nem que seja porque você ganhou, porque você comeu a comida que você queria. Nem que seja por isso. Você anota. E quando você se sentir ingrato, sentir que não tem por que querer ser feliz, você abre e vê um dos motivos porque você já ficou feliz. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes, quando a gente está passando por um momento difícil, a gente só consegue enxergar
as coisas ruins que aconteceram. Às vezes a gente passou por pessoas que não foram 100% verdadeiras e machucam. Pessoas que te machucaram e também passaram por coisas boas, pessoas boas, acontecimentos bons, e acho que isso que tem que ir pra frente. E na carta, eles liam, se você quisesse, você botava o nome, turno. Eu botei, não tinha nada a esconder. Não tinha nada que eu não quisesse que soubessem. E aí eles foram. Quem botasse a turma, eles iam mais. Quem, por exemplo, teve muito. Eu lembro que tinha muito, acho que na turma 3 do 4. E eu lembro que eles chamaram, nem que seja. Eles iam nas turmas e falavam. Eles falavam por que achavam necessário, se quisesse conversar, estariam ali, ninguém ia julgar, todos os professores estavam dispostos para ouvir, não iriam julgar. Os amigos que se disponibilizavam para estar ali ajudando, porque eu também acho que às vezes você prefere muito mais falar com um amigo do que às vezes com um responsável, um adulto. E também, se você quiser se inscrever mais vezes, eles sempre iam estar ali. Eu acho que isso ajudou muita gente. Teve uma época na minha escola que falaram que ia ter um aluno maluco que ia aparecer e machucar pessoas e tal. E conversaram com o aluno e descobriram que ele estava passando por um problema sério em casa. E que ele estava com problemas sérios. Ele começou a ir para o psicólogo e isso ajudou muito ele. Então eu acho que as pessoas acabam ouvindo a história. Quem conta um ponto sempre aumenta um ponto. É muita verdade. Por exemplo, se eu escuto, ai, ele trouxe uma faca para a escola. Ai, vai matar todo mundo. Já é a próxima frase. É sempre assim. Então, eu acho que a escola tem que muito ouvir ao invés de punir. Se a escola já chegasse no aluno punindo, falando que ele ia tomar suspensão por ter feito aquilo, ele poderia fazer alguma coisa pior por o que está acontecendo em casa. Então, eu acho que a conversa ajudou muito ele. Muitas vezes as minhas amigas, quando estavam passando por problema, a conversa ajuda a esclarecer as coisas, o que acontece. Muitas vezes também no relacionamento, esclarecer o que está acontecendo com os dois, ser totalmente transparente. Eu acho necessário em relacionamentos, qual que seja, ser transparente, porque se você ficar escondendo os sentimentos, vai virando uma bola de neve e alguma hora vai explodir e vai trazer uma avalanche e vai parecer tudo ruim. E aí que começam as coisas. Então, eu acho que uma das soluções das coisas seria muito conversar. Isso diminuiria muito, eu acho, na minha opinião. Porque aqui é o seguinte, a gente tem uns moradores não muito queridos, que são os mosquitos. Olha lá o tamanho do mosquito no quarto dela. Eu falei que ele usa armadura, não é possível. Eu mato, ele sai ressuscitando. Isso aí, também acho. E às vezes eles atacam a gente. Então, no fundo, gente, a solução que eu tentei na minha pesquisa e eu queria trazer um pouco, e quando eu fiz a publicação dos artigos e tudo, a solução era um pouco parecida com essa questão da carta anônima, mas seria um treinamento com uma pessoa que fosse estranha à escola. É como se fosse um desconhecido mesmo. Porque muitas vezes, quando você está passando pelo problema, fica muito difícil você conseguir se abrir com quem você conhece, porque você muitas vezes pode ter vergonha daquele comportamento. Então, é mais fácil você se abrir para um estranho. E isso, na pesquisa, a gente conseguiu buscar. E aí, a ideia seria justamente fazer um treinamento com alguém que pudesse, então, usando artifícios da própria psicologia, por exemplo, buscar soluções para agressor, para agredido e para espectadores. Porque a gente começou a live e aí, ó como passou rápido, já tem quase 1 hora de live aí, daqui a pouco o Instagram expulsa a gente. O que se na pesquisa eu cheguei, para quem chegou depois, o motivo de eu ter pesquisado não foi agressor e agredido. O motivo de eu ter pesquisado foi o espectador. Por quê? Porque o cara se achava a próxima vítima. Então, ele ficava com muito medo. Então, ou ele entrava numa postura covarde, ou ele entrava numa postura de agressor. E aí é muito importante também que seja ouvido. E
a escuta ativa sem julgamentos. E da onde isso vem? É muito mais fácil eu fazer uma escuta com alguém que eu não conheço do que, por exemplo, pegar uma pessoa que eu conheço há muito tempo. E é difícil você virar e não falar assim, ah, você para de frescura, você sempre com essa história. E lembra do que eu falei do mimimi? É a dor do outro que não dói na gente. Então, às vezes, o que eu digo, para de frescura, ela vem você de novo com essa história, peraí, mas se ela tá de novo com essa história, isso tá doendo nela. E ninguém nunca se preocupou em fechar Ninguém essa nunca ferida. percebeu também. Às vezes a pessoa, só a pessoa no. A pessoa sempre. Ah, assim, ai, eu não. Do nada fica triste. Aí as pessoas falam, ai, pra que essa frescura? Para de ficar com essa cara. E no fundo, essa é a forma da pessoa transparecer que tá passando por alguma coisa e precisa de ajuda. Porque nem sempre a pessoa se sentir. Vai se sentir competente de levantar a mão e falar assim, eu preciso de ajuda. Eu tô passando por Exatamente. problemas e eu quero que vocês me escutem, me ajudam. Então, eu acho que é muito disso, porque às vezes os mínimos detalhes são que as pessoas mais estão mostrando que precisam de ajuda, que querem ser disputadas ou querem às vezes um abraço. Eu estou ali para É isso você. aí. Quando a gente faz esse tipo de conclusão, e aí na pesquisa, o que, que a gente concluiu? Porque o que, que é, vamos a termos técnicos agora, tá? Quando a gente fala de conciliação, na conciliação você tem concessões recíprocas. Então, eu vou ceder, você vai ceder para um bem maior, porque vai ter um conciliador que vai fazer propostas para que esse acordo aconteça, né? Essa proposta que tecnicamente recebe o nome de mediação, que é o que a tua escola faz, e é a proposta que na época sequer falava-se disso quando eu fiz a pesquisa. Na mediação, o que, que a gente tem? A pessoa que vai estar ali falando, no momento em que ela fala, ela vai chegando às próprias conclusões. Às vezes, foi comum acontecer do agressor falar, 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 e ele chegar à conclusão que ele gostaria. Ninguém ia impor. E aí, com isso, ele consegue se colocar no lugar do outro, que a empatia, quando a gente fala de bullying, ela é muito importante. Os que estão envolvidos ficam satisfeitos, porque ninguém te impôs. Ah, não, eu entendo que nesse caso eu tenho que parar de fazer isso porque se incomoda. Porque, nossa, na minha casa incomoda a minha mãe quando alguém faz isso com ela. Né? Então, o próprio agressor, quando ele chega nisso e quando chega nesse ponto, é, isso aconteceu em decorrência da possibilidade da pessoa expressar os próprios sentimentos de forma espontânea. Né? Então, acho que isso não é, obviamente, um projeto isolado. Depende, como você falou, da equipe escolar, depende dos amigos que estejam dispostos a ajudar, não amigo da onça, né? Mas amigos. E, no fundo, agora eu queria, vamos já estamos entrando na parte finalzinha aqui da live, e queria que você deixasse suas considerações finais, que você falasse que você queria falar para a galera que está aqui assistindo. A gente tem alunos queridos, a gente tem primos que estão aqui, a gente tem vovó, tem vovô, tem a irmã. Então, assim, a gente tem a Rafaela que está aqui assistindo a live, minha aluna, foi minha aluna, e ela é professora. E ela fez um trabalho por conta da profissão dela, como professora de escola, sobre bullying. A gente acabou se conhecendo, né, Rafa? E a gente viu que, puxa vida, você fez uma pesquisa também que é algo que tão interessa a gente, né? Então, fico feliz de você ter assistido aqui com a gente. Fernanda, presidente da OAB Jovem de Niterói, está aqui também. E queria que você fizesse rapidinho suas considerações, Lu. Eu tenho muito que agradecer a minha família, realmente, de verdade, por estar sempre me escutando, me apoiando nos meus sonhos. O meu avô, eu sempre falo isso pra ele, ele é uma pessoa muito teimosa, ele sabe disso. Mas ele é sempre o primeiro a levantar a mão para estar ali para te ajudar a realizar o seu sonho.
Ele sempre vai estar ali te ajudando, sempre querendo estar ali também vendo a sua evolução do que ajudou. O meu pai que está ali. E eu acho que sempre foi assim. Minha família é uma família que ouve muito e também fala muito, experiência própria. Almoço de família fica até 8 horas da noite, só falando. Mas eu acho que é aquela coisa, ninguém deveria ter o medo do que o outro vai falar, o que o outro vai achar. Se o seu sonho, se o que você quer fazer não atrapalha o outro, não faz mal ao outro, não interfere ao outro de forma negativa, você pode fazer. Vai livremente, faz o que você acha. Se você quiser sair de pijama na rua, sai. Se você acha que assim vai se sentir melhor. Se você quiser postar um vídeo chorando, posta. Não ligue para o que os outros vão falar, porque muitas vezes muitas pessoas deixam de fazer o que realmente querem com medo do que vão falar, com medo do que vão dizer, das opiniões alheias. Então acho que é muito isso. Que a gente tem que prestar muita atenção no que a gente já desistiu de fazer. Eu mesma já desisti de fazer coisas por medo de julgamentos. E eu acho que se te faz bem e não atrapalha o outro, vai em frente. Continua. Mas você também tem que entender que o que te faz mal você tem que tirar da sua vida. Não adianta você ficar com uma pessoa que você sabe que, por exemplo, faz um bullying indireto com você. Tá sempre rebaixando o que você faz, nunca elogia você, nunca te bota pra cima, nunca tá nas suas vitórias. Eu acho que é muito legal ter amigos. Eu sei que eu tenho realmente amigas e amigos que estão comigo vibram comigo quando eu ganho alguma coisa, quando eu realizo algum sonho. Eu lembro que teve uma vez que eu fui zoar a minha amiga falando que eu ia me mudar para São Paulo porque eu tinha recebido uma proposta para um estúdio de dança. E ela sabe que meu sonho, que eu sempre amei dançar e que eu ficaria muito feliz. E ela virou e falou assim para mim: eu tô muito orgulhosa de você, mas você sabe que eu vou assistir só falta, né? Aí foi aí que eu falei assim, é brincadeira. Mas foi aí que eu realmente percebi que ela realmente vai ficar feliz por mim, pelas minhas conquistas. Eu acho que você tem que manter esse tipo de pessoa por perto. As pessoas que te ajudam quando você tá mal e, e que você seja também uma dessas pessoas que os outros queiram ter por perto. É isso. Gente, ó, depois dessa, mamãe fica assim, com o coração explodindo de alegria, porque a Luísa, na verdade, ela acaba trazendo pra gente aqui. A quarentena, ela trouxe coisas muito boas e o privilégio que eu tive de ter o convívio de uma adolescente comigo, que muita gente fala assim, ah, que adolescente, adolescente. Eu adoro adolescente, porque eu adoro esse mundo deles, eu adoro a mudança, entender a mudança, entender a língua, entender o que eles falam. De vez em quando ela quer ficar sozinha, e eu falo, deixa ficar sozinha, deixa ela ter o mundo dela, deixa ela ter o momento dela. E quando ela passou essa situação que ela narrou sobre o bullying com a amiga dela, e é uma grande amiga, uma menina muito querida por todos nós, isso realmente mexeu e amadureceu. Então, mais uma vez, a pesquisa sobre o bullying, ela se mostrou de extrema relevância, né? Então, Lu, não é fácil se expor, né? Não é fácil aparecer por uma câmera, não é fácil fazer uma live. Mais uma vez, te agradeço. Agora, agradecendo não de mãe para filha, mas agradecendo a professora para a convidada, porque não é fácil isso que você fez. Tem aluno que a gente tenta dividir uma live e o aluno foge, né? E você é tão nova, você se expõe para tanta gente, você aceita Tia Lili, contar isso. você perguntou se eu vou ser advogada. Eu, hoje em dia, gostaria de ser psicóloga, não advogada. Mas deve ser muito legal defender o outro. E eu sou uma pessoa que sou muito de argumentos, trabalho com os argumentos e fatos. Então, eu acho que eu também. Eu acho, já pensei muitas vezes no direito, é uma coisa muito legal. Mas eu realmente amo ajudar as pessoas. E quando eu conseguir ajudar minha amiga, ajudar outras pessoas, eu sempre fico
mais feliz. Então, eu acho que ajudar os outros sabendo realmente do que eu tô fazendo é muito legal. Bom, temos 1 minuto, o Instagram já entrou na contagem regressiva e eu acho que isso aqui a gente pode deixar uma provocação para uma nova live, Lu, sobre a mulher, que é um tema que você gosta tanto também de falar, do empoderamento da mulher no mundo, no século XXI, que é um tema que você gosta muito, né? Na A briga tia pela Lenise tá aí. igualdade. Né? A tia Lenise, olha que legal, quanta gente querida. Tá? Então, vamos deixar aí, já fica o convite para a gente falar sobre a discriminação por empoderamento da mulher, até porque eu sou integrante da OAB Mulher do Rio de Janeiro, tá? Então, beijo, filha, obrigada. Pessoal, boa